Capitalismo, uma conspiração sistêmica. Todos nós sabemos que eles governam o mundo, ou pelo menos grande parte dele. E sabemos que seu único propósito é se tornar ainda mais ricos. E que esse empreendimento compulsivo está matando a todos nós, espalhando a pobreza, criando guerras sem fim e envenenando a terra de maneira terminal. Sabemos como eles são poderosos e o que isso está fazendo conosco. No entanto, não sabemos exatamente quem eles são. Informações de que precisamos muito e que nossa imprensa gratuita não nos fornece. Tampouco é ensinado regularmente em nenhuma escola, porque a imprensa e as escolas são em grande parte deles. É o sistema capitalista, e somente tal escala, que dá origem às estruturas supranacionais fechadas de governo e coordenação mundial existentes na área de conspiração. Na verdade, sua existência é impossível sem eles. São uma característica do sistema capitalista, como o ciclo de acumulação de capital ou o ciclo de luta pela hegemonia mundial e as guerras mundiais. Além disso, o desenvolvimento do capitalismo está intimamente ligado aos ciclos econômicos e políticos do sistema capitalista. Pode ser usado para julgar todo o sistema, uma vez que incorporar os aspectos integrais de espaço e de longo prazo de tempo de seu funcionamento. Vivemos tempos de uma terrível crise global. A polarização social em todo o mundo atingiu níveis sem precedentes. Os números compilados pela Agência de Desenvolvimento Internacional Oxfam são agora bem conhecidos. O 1% mais rico da humanidade em 2017 controlava mais da metade da riqueza do mundo. Os 30% mais ricos da população controlavam mais de 95% da riqueza global, enquanto 70% restantes da população tinham que se contentar com menos de 5% dos recursos mundiais. As obscenas desigualdades do capitalismo global não são sustentáveis. A relação entre o aumento da desigualdade, conflito social e crises políticas foi demonstrada há muito tempo na literatura sociológica. À medida que a desigualdade aumenta e a riqueza se concentra em uma porção cada vez menor da população mundial, a demanda se contrai e o mercado global não consegue absorver a produção da economia global. A classe capitalista transnacional, ou TCC, não consegue encontrar saídas para reinvestir lucrativamente os trilhões de dólares que acumulou. Nos últimos anos, transformou-se em especulação financeira selvagem no cassino global, invasão e saque de orçamentos públicos, guerra e extensão de sistemas de controle social e repressão para sustentar a acumulação e conter a rebelião real ou potencial dos pobres e os marginalizados. É claro que a sobrevivência da humanidade depende agora mais do que nunca da reforma radical, se não da derrubada total do sistema do capitalismo global. Os sistemas baseados na dominação coercitiva são instáveis. No entanto, simplesmente não há base para um governo consensual nas atuais condições do capitalismo global. A questão política mais urgente de nosso tempo é como realizar uma redistribuição mundial de riqueza e poder, restaurando recursos para a maioria pobre para compensar as explosivas, na verdade suicidas, contradições do sistema. Se quisermos alcançar tal redistribuição, devemos compreender a estrutura de poder global. Nesse estudo oportuno e extremamente importante, nos dá uma resposta à pergunta: quem governa o mundo? Na melhor tradição de estudos de elite do poder introduzidos pela primeira vez por C. Wright Mills em seu livro clássico de 1956, The Power Elite, o professor Peter Phillips expõe um núcleo interno de 389 indivíduos provenientes dos escalões superiores da classe capitalista transnacional que estão no ápice dessa estrutura de poder global. Uma geração anterior de estudos da elite do poder focalizava as redes corporativas e políticas que governam em nível nacional. Mas essa geração anterior de estudos ficou desatualizada na esteira da globalização capitalista. O que antes eram classes capitalistas nacionais,
se desenvolveram por meio da integração transnacional de seu capital em uma classe capitalista transnacional. Agora vemos uma consolidação no nível global do poder político e econômico, nessa elite transnacional, por meio de uma concentração sem precedentes de capital financeiro e pela influência política que esse controle econômico exerce sobre os Estados-nações, bem como sobre as instituições estaduais, intergovernamentais e transnacionais. Um grupo incrivelmente pequeno exerce controle sobre o destino da humanidade. Em suma, 17 conglomerados financeiros globais administram coletivamente 41,1 trilhões em uma rede autoinvestida de capital interligado que se estende por todo o globo. Além disso, esses 17 são investidos de forma cruzada, uns nos outros, a tal ponto que parecem simplesmente uma massa de capital financeiro global interligado. A cifra de 41 trilhões é, na verdade, enganosamente baixa porque, como mostra o estudo, ela não inclui o valor do estoque de capital que esses conglomerados detêm em todas as filiais da estrutura corporativa global. Essa massa amalgamada de capital financeiro transnacional está profundamente investida em mídia, indústria, comércio e no complexo industrial militar global. Durante grande parte do século XX, as lutas de massa das classes trabalhadoras e populares dos colonizados, racialmente oprimidos e dos pobres, forçaram o sistema a uma redistribuição da riqueza que compensou a polarização inerente ao capitalismo. As elites responderam ao surgimento de baixo, lançando uma contraofensiva nas últimas décadas do século XX, que veio a ser conhecida como a globalização neoliberal. Ao se tornarem globais, os capitalistas foram capazes de se libertar das restrições à obtenção desenfreada de lucros e à acumulação de riqueza no nível do Estado-nação. O resultado foi a concentração de riqueza sem precedentes entre o TCC, a classe capitalista transnacional. Mas o professor Phillips também alude ao surgimento de lutas de resistência e movimentos de mudança social que estão contestando a Global Power Elite e seu sistema decadente. Na verdade, se uma política de Estado global está emergindo como uma empresa com fins lucrativos, seu objetivo político primordial é suprimir a revolta global. À medida que esta revolta avança, ela precisa entender a estrutura de poder global que está enfrentando. Esse estudo dá uma contribuição indispensável para essa compreensão. Há uma preocupação crescente entre os elementos reformistas da elite transnacional de que a desigualdade sem controle ameaça a estabilidade do capitalismo global e que deve haver algum tipo de redistribuição. Essas elites têm trabalhado para encontrar maneiras de reformar o sistema, a fim de salvar o capitalismo de si mesmo e minar desafios mais radicais vindos de baixo. Por um lado, a crise do capitalismo global e a crescente preocupação entre os elementos reformistas da elite transnacional estão levando a fortes divisões dentro do bloco dominante global. Por outro lado, as divisões cada vez maiores no bloco e a urgência de reformas abrem novas possibilidades para aqueles que estão de baixo para cima, que lutam por mudanças de maior alcance para buscar alianças políticas estratégicas. A história nos mostrou que as principais reformas do capitalismo ocorreram em tempos de crise aguda, quando os grupos dominantes estão divididos e quando existem poderosos movimentos sociais de massas vindos de baixo. Os principais movimentos de reforma, por exemplo, das décadas de 1930 e 1960, surgiram de lutas de massas militantes que exigiam mudanças radicais ao Estado e às elites. As principais reformas do capitalismo vieram menos das elites esclarecidas do que das lutas de massa vindas de baixo que forçaram as elites a se reformar. Segundo William Robinson, professor de Sociologia da Universidade da Califórnia, a melhor maneira de conseguir uma reforma do capitalismo é lutando contra ele. Moscou e a Internacional Nazista. Para o escritor e colunista sobre política e economia J.R. Nichols, Alexander Dugin, o teórico geopolítico russo e conselheiro do presidente Putin, disse que o século XX foi o século da ideologia.
Foi como Nietzsche previu, um século em que as ideias e ideologias guerreavam umas contra as outras. As três facções em guerra eram em ordem de aparecimento: liberalismo, adaptado à esquerda e à direita, comunismo, bem como a social-democracia, e o fascismo, incluindo o nacional-socialismo. Essas três ideologias lutaram entre si até a morte, criando, em essência, toda a dramática e sangrenta história política do século XX. De acordo com Dugin, o liberalismo saiu vencedor. No entanto, vitórias desse tipo raramente são permanentes. Na verdade, Dugin nos diz que o liberalismo já se desintegrou na pós-modernidade. Com seu foco no indivíduo, Dugin argumenta que o liberalismo levou à globalização, e a globalização significa que o homem está livre de sua participação em uma comunidade e de qualquer identidade coletiva. Isso aconteceu porque uma massa de seres humanos, composta inteiramente de indivíduos, é naturalmente atraída para a universalidade e a busca de se tornar global e unificado. Mesmo agora, esse ímpeto em direção à globalização coincide com a glorificação da liberdade total e a independência do indivíduo de qualquer tipo de limites, incluindo razão, moralidade, identidade, disciplina e assim por diante. O resultado, diz Dugin, é o fim da história de Francis Fukuyama em 1989. Mas não sejamos enganados, explica Dugin, a história realmente não acaba. O que podemos estar testemunhando não é apenas o fim da Guerra Fria ou a passagem de um determinado período da história do pós-guerra, mas o fim da história como tal. Isto é, o ponto final de evolução ideológica da humanidade e a universalização da democracia liberal ocidental como a forma final de governo humano. Dugin parece fazer eco a James Burnham, que certa vez explicou que o liberalismo era a ideologia do suicídio ocidental. O liberalismo destrói, como Joseph Schumpeter argumentou, seus próprios apoios iliberais. O livro de Dugin, A Quarta Teoria Política da qual a estratégia da Rússia agora depende, é na verdade uma versão atualizada de uma velha fórmula estratégica que uma vez tomou forma sob o pacto Molotov-Ribbentrop. É uma tentativa de reviver e fundir as ideologias derrotadas do comunismo e do fascismo para uma batalha final. Ao unir todos os comunistas e fascistas e islamofascistas no momento do mais forte impulso suicida do liberalismo, Dugin e seus chefes russos esperam construir uma coalizão global sem precedentes. É importante notar que Dugin não pode ter inventado essa nova abordagem totalitária, porque seus elementos estavam presentes no pensamento estratégico e no planejamento soviético antes do nascimento de Dugin. Stalin estava usando a quarta teoria política em agosto de 1939, quando mandou as delegações britânica e francesa fazer as malas para que pudesse assinar um pacto com Hitler. É relatado que Stalin costumava dizer em perfeita seriedade: "Eu poderia ter conquistado o mundo com Hitler." Por que ele disse isso? Porque os nazistas sabiam como mobilizar o apoio público para sua causa e os comunistas não. O ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, certa vez advertiu que a força bruta era insuficiente. Ele disse: "É melhor fazer as pessoas te amarem." Pois é, eu compreendo que talvez você esteja bem confuso com esses trechos extraídos de vários livros de prestigiados autores e acadêmicos. Mas a boa notícia é que você irá compreender tudo isso muito melhor, o que está acontecendo com o mundo, a urgente necessidade de você deixar de aplicar o pensamento polarizado entre esquerda e direita. Caso contrário, não será capaz de entender a nova ordem mundial que está tomando forma no cenário geopolítico, sociocultural, econômico e monetário. Você precisa atualizar e transformar tudo que acreditava ser válido e substituir por uma visão mais ampla, holográfica e libertadora. É por conta disso mesmo que no dia 15 de fevereiro darei início à segunda edição da Semana da Libertação da Consciência, onde discutiremos via as muitas horas de aulas completamente gratuitas e ao vivo temas fundamentais para o momento atual.
Veja agora o conteúdo das 5 aulas. Capitalismo, uma conspiração sistêmica. Uma das principais fraquezas dos estudos sobre conspirações é que, mesmo quando uma grande quantidade de informações históricas existe, os autores não são capazes de adequar e conceitualizar, adotando apenas um certo ângulo ou ponto de vista. O que conseguimos enxergar quando a visão é ampliada e os fatos isolados são então conectados. Conheça a teia de aranha que é usada para a articulação global e quebra total do próprio sistema capitalista atual, conduzindo para um sistema globalista totalitário. O contrato social de nossa prisão. Os novos velhos escravos. Com a destruição do sistema capitalista, a fome, doenças, miséria e desesperança está levando a humanidade a aceitar um novo velho sistema econômico social. O que acontecerá conosco e em quanto tempo? Webinário 3. O Reset Mundial e os Projetos Globais. Entenda a transição do mundo pós-industrial westphaliano, Global 1.0, modelo Nações-Estados, para o Global 2.0, um mundo, uma empresa, baseada em corporações dominantes da soberania política e econômica, para o Global 3.0, sistema pós-industrial, o mundo das conexões. O que acontecerá com a humanidade durante esse processo? Webinário 4. Metapolítica Oriental e sua missão mundial. Qual é a missão histórica do Oriente e seus contornos metapolíticos atuais? O sonho chinês de Mao está se realizando? O que acontecerá com o Ocidente e conosco? Webinário 5. América Latina, a chave para a nova ordem mundial. O sistema econômico-financeiro da América Latina está se dirigindo para a destruição hiperinflacionária, enquanto o planeta poderá enfrentar a fome em maior grau. O mundo necessita aumentar a produção de alimentos entre 30% a 70% para atender a demanda projetada para 2050. Qual é o futuro da América Latina sob essa perspectiva? O que acontece com a grande fazenda onde empregados já não são mais necessários? Esse é um conteúdo verdadeiramente incrível! Se você quer descobrir toda a verdade que há por detrás das propostas do reset econômico, social e político mundial, antecipando a compreensão sobre o que vai acontecer com o mundo e com você até 2030, eu criei tudo isso para você. Se inscreva no link sinalizado e acompanhe todas as aulas ao vivo completamente gratuitas.